Comigo o ânimo. Agora o verso 16. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Toda a igreja diga comigo: trabalho e ação. Verso 19: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Digam unidade. Agora repitam comigo: ânimo, trabalho e ação, e unidade. Muito bem, eu vou ser bem objetivo na minha fala. Irmãos, todo e qualquer projeto que a gente decide realizar para Deus, pressupõe esses três elementos juntos: ânimo, trabalho e ação, unidade. A Igreja Batista da Graça não pode começar mais um ano sem algumas metas definidas, sem alvos planejados, sem propostas bem delineadas e sem a unidade do povo. Deus quer que este ano verdadeiramente a gente alcance grandes coisas. É propósito de Deus que a igreja atinja suas metas, seus alvos em todas as áreas, em todas as redes, em todos os ministérios. Mas sempre que a gente se dispõe a fazer algo grande para Deus, é próprio e é inerente à obra de Deus que surgem os obstáculos, surgem as dificuldades, surgem os mensageiros da incredulidade, aqueles que trabalham para desarticular o povo, a sua ação e o seu ânimo. No capítulo 2 do livro de Neemias, a partir do verso 11, o texto é muito claro em explicar que Neemias, que era copeiro no palácio do rei, noutra cidade, noutra região bem distante de Jerusalém, tomou conhecimento do caos em que se encontrava a sua cidade. O rei percebeu pelo seu semblante que ele estava triste, abatido, desanimado, e aí Neemias abriu o coração com o rei lhe deu uma licença, umas férias, e liberou que ele fosse até Jerusalém. A Bíblia diz que ele examinou em loco a situação do seu país, da sua cidade, e ele viu que Jerusalém estava às palpadelas, estava em cinzas, estava destruída, estava arrasada. E o texto diz que ele visitou o lugar, chorou, orou e jejuou por alguns dias, e escolheu um grupo, uns poucos homens. E aí ele bolou a estratégia, o mapeamento para o trabalho. No capítulo 4, no início, que eu li para vocês, quando ele apresenta o projeto, quando ele fala da dinâmica de atividades, surgem alguns elementos com um palavreado de incredulidade: Tobias, Sambalá e um outro varão que está aí no texto. E estes três elementos dizem que os judeus são fracos, que eles não terão condições de reconstruir os muros. E aí um outro diz: se porventura eles conseguirem, uma raposa
passando vai derrubar. E aí então Neemias diz que a obra será realizada, a obra é extensa, a obra é grande, o Senhor vai pelejar e eles não terão parte nesse memorial. Então, primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, quando uma igreja se dispõe a orar, a evangelizar, a construir, porque o projeto da igreja é construir, é curar, é restaurar, é libertar, esta é a missão integral da igreja, aparecem os Tobias, os Sambalás da vida, tentando tirar a visão da igreja do foco, tentando desanimar a sua linha de frente, os seus líderes, com um palavreado de incredulidade, uma mensagem do caos. Esses fracos judeus não vão conseguir. E se conseguir levantar alguma coisa, basta uma raposa passar que vai destruir o que eles fizeram. E Neemias não aceitou esta palavra e declarou que o nosso Deus, ouve o nosso Deus, verso 4 do capítulo 4. Ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Neemias era um líder eficaz, era um homem de uma liderança competente. Quando ele entendeu de onde veio aquela mensagem de incredulidade, ele rejeitou a palavra e declarou que a mão de Deus pesaria sobre eles. Então, meu querido, você vai fazer seu planejamento para 2009, planejamento pessoal, planejamento familiar, planejamento financeiro, planejamento estudantil, planejamento profissional, seu envolvimento na igreja, no reino, na obra. Agora se prepare, vão surgir oposições, vão surgir mensageiros da incredulidade, e você precisa aprender a não dar ouvidos a esse tipo de gente. Então diga para quem está ao seu lado: não dê ouvido aos mensageiros da incredulidade. É aquele tipo de gente que chega e diz: você não vai dar conta, esse projeto não vai adiante, o senhor não vai conseguir construir, nem botar o forro, nem o piso da igreja. E Sônia, você não vai nunca conseguir ter uma chácara. Isso são mensageiros da incredulidade. Nós vamos construir, nós vamos ter uma chácara, nós vamos realizar uma grande obra, porque o Senhor peleja por nós. Aleluia! Agora, meus irmãos, quando a igreja, quando uma aliança como a gente está fazendo aqui, Metamorfose, Sônia, sua liderança, pastor Josafá, pastor Divino e toda uma equipe para uma grande obra, a gente tem que estar preparado para as setas do maligno. Elas vêm para tentar nos desanimar, para tentar desarticular o povo. Então, igreja, atenção, o ano de 2009 deve ser um ano que a gente vai começar a peleja animados, determinados a vencer, a ganhar, a prosseguir, a realizar grandes coisas. Em Deus faremos proezas. Digam isso toda a igreja comigo: em Deus faremos proezas. Então, meus queridos, não se pode levantar os muros, não se pode realizar grandes cometimentos, não se pode construir e realizar grande obra se o povo estiver desanimado. O desânimo não vem de Deus, o desânimo não é de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: no mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 27, verso 14, o autor do Salmo diz assim, logo no início do Salmo ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a ninguém temerei. E lá no final do Salmo diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, meus irmãos, nós temos que trabalhar para Deus com ânimo dobrado,
com alegria e singeleza de coração. A Bíblia diz: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Filipenses 4:4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então o povo de Deus deve trabalhar na dinâmica da alegria, do gozo, do contentamento, porque, meus irmãos, a cada dia nós temos motivos de sobra para agradecer a Deus. Hoje o meu irmão compartilhou comigo um pensamento: você tem que receber cada dia da sua vida como um presente de Deus e dar naquele dia o melhor para Ele. Você deve receber cada dia como um presente de Deus e dar o melhor para Ele naquele dia. O salmista diz assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos nele. Então, cada amanhecer de um novo dia, você deve encher-se de ânimo, de alegria e trabalhar na perspectiva da bênção, da conquista, da vitória, porque o Senhor pelejará por nós. Pior coisa, meus irmãos, é liderar um povo desanimado. A pior coisa é trabalhar com alguém que não tem ânimo para nada. Na linguagem do nordestino, alguém que não tem coragem de arredar uma palha. É o preguiçoso que não tem coragem nem de levar a colher até a boca. A Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não ameis o leito para que não empobreças. Nós temos que levantar a cada novo dia, a cada amanhecer de um novo dia, na perspectiva de grandes bênçãos, de grandes conquistas, de grandes vitórias, porque o Senhor pelejará por nós. Então, por favor, se você ainda não projetou seu novo ano, se você ainda não planejou alguns alvos, algumas metas, aprenda isso. Uma das coisas que traz desânimo a um povo é a falta de metas, é a falta de um projeto, é a falta de um planejamento. Então, por favor, pegue um caderno, pegue uma agenda e comece a planejar alvos pessoais. Ninguém pode viver a vida cristã aleatoriamente. Efésios 5:15 diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu li um artigo sobre superação, onde o psiquiatra que atendeu as pessoas diz o seguinte: que uma das coisas que ajudou a pessoas que foram sequestradas, perderam um ente querido na vida, a superar problemas, é você viver cada dia, cada novo dia da sua vida, como se fosse o último dia. Então hoje é dia 1º de fevereiro, você deve trabalhar para Deus, você deve servir a sua esposa, ao seu marido, à sua família, ao seu irmão, como se fosse o último dia da sua vida. Você deve fazer a coisa no padrão de excelência, você deve fazer o melhor para Deus, com alegria, com ânimo, sabendo que amanhã pode ser tarde. Tiagão diz lá que, ao invés de dizer faremos isso amanhã, viajaremos amanhã, devemos dizer se Deus quiser. Então Deus quer, irmãos, que a gente trabalhe, faça o melhor para Ele, e um povo animado, um povo disposto, um povo alegre vai realizar grandes coisas. Então fala para quem está ao seu lado: ânimo, meu irmão. Segunda coisa, olha lá, os judeus disseram que eles não levantariam o muro em um dia. E, de repente, a metade do muro estava pronto, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, o pensamento da possibilidade conduz ao êxito. Olha lá, o pensamento da possibilidade conduz ao êxito. Eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Eu tenho metas. Quem quer andar 1000 milhas tem que dar o primeiro passo. Então você tem que visualizar e tem que crer. Tudo é possível ao que crê. É aquele que tem fé que vê o invisível, crê no incrível e obtém coisas impossíveis. Irmãos, vamos deixar de uma vez por todas o medo, o terreno da incredulidade. Quando Josué assumiu
a liderança do povo no lugar de Moisés, ele quis recuar, ele quis botar dificuldade, e aí o Senhor disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, valente de Deus, homem de guerra, vai nessa tua força, Josué. E você vai ler no capítulo 1, de 1 a 9, palavras de encorajamento, palavras de ânimo, palavras que alavancou a motivação daquele líder, e ele levou o povo até a terra prometida. Então, meu filho, nada de desânimo, nada de murmuração, nada de crítica, nada de questionamento. Arregaça as mangas e vamos trabalhar, crendo que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Agora no verso 16, o segundo item, eu disse: os moços, os meus moços, a metade trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. Obrigado, irmã Sônia. Então, irmãos, trabalho, ação. Ninguém conquista nada sem trabalhar. Ninguém conquista nada na inércia, na inoperância, na indiferença. Mãos cruzadas, dorme demais. Onde é que você quer chegar no final do ano? O que é que você quer conquistar até 2010, 2015? Então, você tem que ter um projeto que lhe vai levar ao trabalho. Eu vinha ouvindo um comentário de um jornalista esportivo, dizendo que o time de Goiás, que tem 100% de aproveitamento no campeonato que começou esses dias, é o Atlético, que reduziu as férias e botou a turma para trabalhar, para exercitar, para malhar. Então tem gente que quer conquistar troféu sem preparo físico. Tem gente que quer subir o pódio sem treinar. Então nós temos que treinar, trabalhar, projetar, e sem planejamento a gente não chega a lugar algum. Então Neemias deu a palavra de comando. A metade trabalha na obra, a metade defende dos ataques do inimigo, lança escudo na mão. Enquanto um ora, o outro adora, enquanto um vigia, o outro louva, mas todo mundo está empenhado na obra, no trabalho. Por isso, Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 15, ele é contundente no término do capítulo, versos 57 e 58, quando ele diz: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aos Hebreus o autor diz: Deus não é injusto para esquecer a obra das vossas mãos. Então, meus irmãos, a preguiça é fruto da carne, a ociosidade é fruto da carne, e vira até idolatria. Nós temos que ter na igreja uma membresia de gente determinada, de gente corajosa, de gente que tenha consciência de que Deus nos chamou para o serviço. Deus não nos chamou para ficar sentado no banco, só recebendo, uma membresia consumidora, mas nós temos que ser uma membresia reprodutora, uma membresia que tem ovelha, que gera ovelha, uma membresia que cada um tenha consciência que precisa ganhar mais um. E eu disse de manhã na ministração ao grupo que estava aqui: se este ano cada membro da graça ganhar pelo menos mais um para Jesus, nós vamos duplicar o número de membros. Agora, se você, além de não ganhar, ainda contribui para que outro desanime, para que outro olhe para trás, o Senhor Jesus diz: aquele que põe a mão no arado não é apto para o reino de Deus. O cântico que Deus deu a Keila diz: eu não vou parar, eu não vou olhar atrás, eu vou prosseguir até o fim. Paulo disse aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus.
Então a palavra de ordem aqui no texto é esta: esquecer e avançar. Fala para quem está ao seu lado aí, precisamos esquecer tudo que ficou para trás e avançar para grandes conquistas. E meus irmãos, só conquista quem trabalha. Conquista pressupõe trabalho, ação. Quando Davi chegou lá no campo de batalha, estava um dando desculpa para o outro, Eliabe, Samar, Abinadab, Saul. O gigante é perito em guerra, o homem é grande demais para a gente enfrentar, a gente não vai dar conta. Aí chega Davi, cheio de ânimo, determinado, corajoso, e ele diz: quem é esse incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus Altíssimo? Ele vai ver o que é bom para tosse hoje. Eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi pensa o seguinte: esse gigante é grande demais para eu errar na cabeça dele, eu vou dar só uma. Agora tem um detalhe: eu não vou na minha própria força, eu não vou usar armas do meu rei, eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu Golias. Meus irmãos, só derruba gigantes quem tem coragem para atacar, para enfrentar, para trabalhar. A posição da igreja não é na retaguarda, é na vanguarda, é para o ataque, é guerra, meu irmão. Fala para quem está ao seu lado aí, é guerra, meu irmão. Tem gigante, tem dificuldade, mas o Senhor pelejará por nós e nós vamos vencer a batalha. Pode aplaudir ao Senhor. Deus é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Então, meus irmãos, tem gigante? Tem, mas nós vamos vencer. Agora presta atenção: antes de Davi matar Golias, ele venceu o gigante do medo, porque o medo paralisa a fé. O medo inibe você de dar um passo à frente. O medo inibe você de partir para as conquistas. O medo não vem de Deus. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de moderação e amor. Então ele venceu o gigante do medo. Depois ele venceu o gigante da desesperança. O povo já estava para desistir, desanimado, todo mundo amedrontado diante do gigantão lá. E Davi venceu o medo e venceu a desesperança e derrubou o gigante. Prepare-se esse ano, meu irmão, porque Deus quer te levantar como matador de gigantes. Fala isso para quem está ao teu lado: Deus vai te levantar como matador de gigantes. Grandes tem-se a obra. O desafio é grande demais para nossas limitações, mas o Senhor pelejará por nós. Aleluia. E em último lugar, meu querido, o texto diz que Neemias fez uma constatação. A metade do muro já estava construída e os muros eram largos, metros. E ele percebeu num determinado momento que o grupo perdeu um pouquinho a atenção e estavam separados. Numa grande obra, numa empreitada de reconstrução, a gente não pode vacilar, não pode abrir a guarda, não pode deixar a vigilância. Então Neemias diz: olha, a obra é grande, é extensa, e nós estamos muito separados uns dos outros. Quando a trombeta tocar, todos temos que correr para o mesmo lugar e estarmos juntos. Unidade. Unidade. Então, ânimo, trabalho e ação e unidade. Irmãos, a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Como andarão dois juntos se não houver acordo? A mensagem da unidade na Bíblia é claríssima. Lá no livro de Atos,
a igreja abalou os alicerces do Império Romano, porque havia unidade, havia a mesma alma, o mesmo temor, o mesmo sentimento naquela igreja. Eles falavam a mesma linguagem. Vamos jejuar, jejum e oração. Vamos subir para o templo na hora nona, todo mundo lá orando. Vamos sair nas ruas de casa em casa, evangelizando, todo mundo obedecia. E a igreja fez uma obra gigantesca, porque havia um sentimento corporativo, havia um sentimento de unidade. Hoje o meu irmão me perguntou: tem um grande colégio evangélico em Goiânia? Eu disse: olha, o mais falado é o IP, da Igreja Presbiteriana, tem uma base no centro, outra no setor Bueno. Surgiu, da Luz para os Povos, a escola Querigma. A escola Batista parece que fechou lá para o lado do setor Bueno. E agora a Assembleia de Deus está propondo construir uma escola no sudoeste. Alguém sabe mais de outra grande escola evangélica? São essas que tem em Goiânia. Hã? A Videira. A Videira comprou uma escola, está lá. Agora pense vocês comigo. Se uníssemos Videira, Presbiteriana, Assembleia de Deus e Batista para ter um colégio de excelência, nós teríamos um colégio e tanto. Mas fica lá cada um puxando para a sua sardinha, cada um querendo ter um ministério maior do que o outro. Quando um compra uma rádio, diz a mais ungida. Aí o outro compra e diz a rádio que é pura unção. E fica aquele clima de disputa. E os católicos têm as melhores escolas e as melhores universidades. Porque você não vê esse espírito de divisão entre os católicos. E atenção que eu vou falar aqui. Quem quiser anotar, se a gente não acordar, Deus vai derramar do Espírito dele entre os católicos. E vai fazer uma obra que vai deixar crente de boca aberta. Porque, irmãos, esse tanto de ministério de religião, religião é igual a divisão. A guerra lá no Oriente, por que é? Religião. Grande problema, e os entendidos, os escatologistas dizem que as grandes guerras que vai marcar o final do mundo serão guerras religiosas. Então eu gostaria que a minha igreja, ainda que pequena, ainda que não represente um grande ministério, fôssemos exemplo em unidade, parceria, coesão, mentalidade de equipe, todo mundo cooperando para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Você entra nos bairros aqui, é ministério de tudo que é jeito. Há uma verdadeira banalização dos dons e do ministério. Igreja mundial, não sei das quantas, o sujeito não tem 50 membros, já é mundial. Quem ordenou esse indivíduo? Foi lá no monte, orar, alguém botou a mão e ungiu. Gente despreparada, gente desqualificada, e o evangelho caindo no descrédito. Por isso o Salmo 133 diz o quê? Ó quão bom, quão suave é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba e as vestes de Arão. Sabe o que é isso? Unção. O óleo da unção, o óleo fresco da unção, o óleo fresco da alegria será derramado em plenitude quando formos unidos. Quando a gente se juntar ao toque da trombeta, quando a gente aprender a falar a mesma linguagem. O salmista continua e diz, é como o orvalho do Hermon. Sabe do que é que fala isso aqui? Produtividade. O orvalho revitaliza, dá legumes e frutas deliciosas naquela região. A unidade gera produtividade, crescimento. Vai haver um crescimento natural da igreja.
povo vai chegar aqui, vai vibrar com a presença de Deus, vai ser curado, vai ser tocado. Há uma unidade de pensamento e a igreja vai crescendo e caindo na simpatia do povo e ela se torna um agente aglutinador, um agente de transformação. E lá no final o salmista diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando há unidade, vem uma ordem do alto: vida nesta igreja, poder nesta igreja, unção nesta igreja. E o povo sempre tem bênção para contar. Aí a vida e bênção, a bênção e vida para sempre. É uma igreja viva, é uma igreja abençoada. E eu quero terminar minha fala contando algo que eu penso já contei aqui. Pastor Rosivaldo, visitando uma clínica de doentes mentais, cidadão, amigo dele, aliás, visitando a clínica, conversou com o diretor sobre a clínica, foi conhecer a clínica e os vários departamentos daquele manicômio ali, e de repente chegou a hora do banho do sol, 10 da manhã. Soltaram todos os doentes mentais. E aí um fazia careta, o outro imitava a guarda de trânsito, o outro imitava um boxeador, um outro tirava as calças, fazendo striptease. Cada louco com a sua mania. E aí o visitante perguntou ao diretor do manicômio: o senhor não tem medo que esses loucos se unam e façam um montinho e apronte aqui uma desgraceira? E aí o diretor do manicômio riu para o visitante, deu um sorriso sarcástico, olhou para ele assim e disse: meu amigo, os loucos não se unem. Quando a igreja não anda em unidade, ela está cometendo um ato de loucura. A desunião não vem de Deus. Tobias e Sambalá fez tudo para desarticular a equipe de Neemias. Já no término da obra ele insistiu. E aí Neemias diz: eu não posso descer para dar ouvido a esses mensageiros da incredulidade, porque eu estou envolvido numa grande obra. Bate no ombro do teu irmão e diz: meu irmão, você está envolvido numa grande obra, numa extensa obra, e você não pode descer, nem olhar para trás. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Elementos essenciais, elementos bíblicos para a construção de um novo tempo. A Igreja Batista da Graça completa este ano 24 anos de fundação. E o que temos feito para Deus tem sido muito pouco e precisamos fazer muito mais. É hora de remir o tempo, é hora de arregaçar as mangas e partir para o trabalho. É hora de realizar grandes coisas. Houve um grande missionário que disse em certa ocasião: empreendei grandes coisas por Deus, e Ele fará grandes coisas por vós. 2010 é o ano do jubileu de prata da igreja. E meus irmãos, eu queria que naquele aniversário dos 25 anos, a igreja não coubesse mais o povo. Nós estivéssemos realizando já 2 ou mais cultos no domingo. Nós tivéssemos aqui uma pleiade de obreiros. É o ano que eu sonho ordenar o meu filho ao ministério, e creio que lá ele já estará casado, porque ele disse que quer ser ordenado casado. Eu creio que Deus vai levantar jovens obreiros do Metamorfose. Deus vai fazer uma grande coisa nesta obra, irmãos. Nós vamos abrir novas frentes de trabalho, nós vamos avançar em missões, e a obra é grande e extensa, e nós precisamos estar unidos. Levante a mão direita comigo e diga: ânimo, trabalho e ação. De punho fechado, diga: unidade. Aleluia, vamos ficar em pé.
Pode aplaudir ao Senhor. A Ele honra, glória, exaltação e louvor. Se a palavra que eu trago para a igreja, para que neste ano de 2009, animados, unidos, possamos trabalhar com alegria e realizar grandes coisas no nome do Senhor dos Exércitos. Levante a sua mão direita comigo. Nós vamos agora orar, pedir que Deus abale o centro de Goiânia no poder do Espírito Santo. Que Deus levante uma nova igreja. Que Deus nos dê um tempo novo, tempo de refrigério pela presença de Jesus. Que você não aceite qualquer mensageiro da incredulidade, qualquer palavra de desânimo, de preguiça, qualquer murmuração que contribua para desunir, mas que animados, unidos, no mesmo Espírito, possamos desfraldar bem alto a bandeira do avivamento, a bandeira da paz, a bandeira de missões, a bandeira de uma grande obra. Eu gostaria de pedir, se você é crente, se você tem o temor de Deus, você não ficasse agora sem orar, pedindo que Deus lhe use para ganhar almas, pedindo que Deus lhe use nessa colheita da hora final, pedindo que Deus lhe levante para ser um instrumento nas mãos dele neste novo ano. Comece a orar, comece a pedir que Deus sopre avivamento neste lugar, sopre o poder dele de uma forma tremenda. Meu Deus e Pai, em o nome de Jesus e na autoridade da Tua palavra, nós nos levantamos em oração e Te pedimos, ó Deus, tira toda a frieza, toda a religiosidade, toda a apatia, todo espírito de desânimo, caia por terra nesta noite, fora deste lugar, toda falta de alegria, todo desânimo, todo desinteresse na Tua obra. Pai, dá ao Teu povo saúde física, saúde mental, saúde espiritual, quebra toda a cadeia e dá que esta igreja se levante para a realização de grandes coisas na autoridade e no poder do nome de Jesus. Meu Pai, nesta hora, dá-nos a bênção da unidade, a bênção da comunhão fraternal, a bênção de um relacionamento gostoso, abençoado na Tua presença. Tira do nosso meio todo espírito de separatismo, todo espírito de divisão, todo espírito de murmuração. Caia por terra agora o inimigo de Deus, tudo que não vem de Ti, Senhor. Dá que a Tua igreja seja levantada neste novo ano para a realização de uma grande obra, em nome de Jesus. Aleluia. Pessoal da música aqui, nós vamos cantar. Eu não vou parar, eu não vou olhar atrás, eu vou prosseguir até o fim.